Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e hoje nós temos um clima assim para um sentido mais próximo, outro clima um pouco mais amplo, que pode pegar grupos maiores, coletividades, tá? Isso porque, gente, a Lua vem transitando em Sagitário e já teve um aspecto difícil na madrugada com Vênus, que foi mais percebido talvez ontem lá pro final do dia, madrugada. Essa tendência já diminui bem agora durante a manhã, porque a Lua já vai começando a ficar muito próxima do trígono com Marte. Então nós vamos pegar o período todo da manhã, da tarde e comecinho da noite com uma influência de trígono do fogo, que impulsiona, traz velocidade, energia, traz um pouco de encorajamento também. E assim, para todos os tipos de iniciativas acaba sendo potente, porque Marte está muito forte, principalmente no que diz respeito a dar um passo a mais, se arriscar um pouco mais, né? Ele vai instigando um pouquinho. Agora, se você tiver que lidar com algum assunto mais delicado que precisa conciliar com alguém e tal, é ter cautela, porque a influência do fogo, ela é um pouquinho apressada e um pouco sem tato. E como fica muito seco, né, a característica do fogo é muito seca, isso para relações pessoais não é tão fácil, né? Não é tão interativo assim. E eu penso que aí precisa um pouquinho mais de tato, mas é um dia de muita coragem. Por que também precisa um pouquinho de tato? Porque hoje Marte já está muito próximo da quadratura com Júpiter e o momento exato da quadratura é 23:08. Como eles não são astros que se movimentam tão rápido, a gente já vai pegando o dia todo com essa influência, né? Então, até as 18h33, enquanto a Lua for ajudando no trígono, é um pouco mais de impulso realizador mesmo, de encorajamento, de dar um passo a mais. Só que depois já vai para um campo um pouco excessivo. Então, a cautela com os passos a mais que você vai dar. E também, como Marte e Júpiter não são planetas assim de um movimento tão rápido, eles têm uma relação com um contexto maior, que envolve coletividade. E sempre essas relações de Marte com Júpiter têm a ver com lançamentos, mas lançamentos mais tensos, né? Como se lançar para algum ataque, por exemplo, é uma quadratura, né? Marte está bem forte, o Júpiter também. Júpiter é um indicador de justiça, de pacificação, de fatores humanitários, e a relação Marte e Júpiter nesse ângulo difícil pode representar lançamentos em qualquer nível. Às vezes é um lançamento de alguma lei, de alguma posição, não é exatamente um lançamento agressivo, assim, violento em nível físico, mas o se lançar para alguma coisa num contexto mais nervoso, porque é uma quadratura, às vezes como se fosse uma coisa meio invasiva, assim, né? Ou vamos atacar, alguma coisa assim. Mas isso pode pegar desde do contexto político, econômico, jurídico, até os fatores mais vinculados a temas mais agressivos. Por isso, no contexto coletivo, já desde grupos menores até um contexto coletividade maior envolvendo o mundo, acaba que a segunda-feira tem um perfil mais adverso, né? Ela tem um pouco de favorecimento até as 18h33 para iniciativas pessoais, coisas menores, mais rápidas, né, para a rotina, até a percepção de horas, a gente pode ter uma percepção um pouco mais agitada, assim, rapidinha. E também o fato, gente, da noite vir com um nível de tensão, porque depois que a Lua passa por esse aspecto fácil com Marte, ela vai ficar sem aspecto nenhum até amanhã, às 16h06. Ela fica na condição fora de curso. Em Sagitário, como Sagitário é um signo do fogo e de final de estação, é um signo mutável, bicorpóreo, isso vai deixando o clima bem instável. Então, a tendência é que o período da noite seja um pouco agitado. Para iniciativas não é bom, não tente nada muito novo, principalmente se tiver alguma relação com alguma ousadia, já não tem facilidade. É sujeito a imprevisibilidades, já fica com a quadratura Marte e Júpiter mais evidente, então é super atrapalhado e tem essa configuração de lançar alguma ofensiva, assim, né? Alguma coisa mais adversa. Às vezes, quando envolve distâncias longas, né? Conexões de lugares distantes, como se lançar para algum lugar. E, enfim, vamos acompanhando aí, porque hoje o clima tá meio agitado, né? Enquanto a Lua ainda tem um ângulo fácil com Júpiter com Marte, desculpa, em Áries até as 18h33, é bom no contexto mais próximo para as iniciativas porque encoraja, né? Traz velocidade, traz direção, traz retidão, e para todos os assuntos é bom, desde uma configuração material, financeira, até assuntos médicos também.
Mas depois disso já fica bem tenso, né? Então vamos manter aí os olhos abertos, vamos acompanhando aí as questões do mundo e até amanhã, gente. Aí amanhã o que vai acontecer é que o único movimento que nós vamos ter no céu é o ingresso da Lua em Capricórnio e só vai ser às 16h06. Então até lá, Lua sem aspecto, fora de curso, em Sagitário, vamos continuar com uma certa agitação amanhã. Aí só depois das 16h06 aqui melhora um pouquinho mais. Mas eu volto amanhã para a gente falar sobre a terça-feira. Então, uma ótima segunda para você. Até amanhã.